Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pedir ajuda do tecladista, deixa Deus te usar, varão. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer essa casa. Eu quero pedir perdão à igreja pelo meu atraso. Eu trabalho lá em Caraguatatuba e aí eu cheguei em casa, era 7 horas. Aí eu tomei um banho correndo, né? Deixei minha bebê lá com a minha mãe. E a gente veio ali da Barra Seca, né? Somos ali da congregação do Perequiaçu, estamos debaixo da bênção do nosso pastor. E eu gostaria de agradecer ao pastor dessa igreja, às irmãs, aos irmãos que confiaram esse altar. Louvado seja Deus pela vida desta igreja. O texto que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Você que trouxe o seu exemplar do texto sagrado, abra comigo nesta noite. Deus abençoe, varão. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do seu verso 1. Assim diz o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você que pode, se assente dando glória a Jesus. Estamos diante de um texto onde o apóstolo João, ele vai escrever quando ele está em um dos momentos mais terríveis da sua caminhada. A palavra vai dizer que João, ele é chamado para pregar a palavra do Senhor. E a palavra diz que quando João é levantado para pregar, ele é levantado no Império Romano, aonde está sob a liderança de Domiciano. Este homem, ele implantou em Roma que todo o Império Romano deveria o reconhecer como o rei. Todo o Império Romano deveria prestar honra, deveria prestar glória a César. E o Império Romano, ele simbolizava na época força e poder. Só que João, ele é levantado para pregar contra o sistema. Agora eu vejo um homem no meio do Império Romano pregando o quê? A força e o poder está centrada na palma das mãos do Deus grande de Israel. Só existe salvação em Cristo Jesus. E o único intermédio entre Deus e o homem é Cristo Jesus, o Nazareno, aquele que deu a vida pela igreja. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ei, Domiciliano, ei, César, a honra é de Cristo Jesus. Se tem um homem que merece viver a honra, merece louvor, exaltação e glória, é Cristo Jesus. Ele é o único que perdoa pecados.
único que tira o homem do lamaçal, do pecado, aleluia, lava, cura, transforma, liberta, aleluia, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Essa era a pregação de João. Não existe honra no Império Romano, não. O dono da honra é Jesus Cristo, o Nazareno. E por causa da sua pregação agora contra o sistema, João é levado à ilha de Pátimos. Ele é preso numa ilha afastada da sociedade. Ilha cuja qual simbolizava que todo aquele que era preso nessa ilha era considerado criminoso. Era considerado um ser humano impossível de conviver na sociedade. Olha o que a palavra de Deus causa. Incômodo àqueles que não a creem. É loucura, aleluia, para aqueles que não creem nessa palavra. Mas essa palavra me diz que ela é a própria palavra viva. É cura para mim e para a sua alma. Aleluia, então César manda prender João. E a história vai dizer que ele fica por cerca de 1 ano e meio preso numa ilha, sozinho. Talvez alguém pensou, agora eu vou calar João. Eu quero ver agora como esse evangelho de Jesus Cristo, cuja qual ele pregava, será propagado se ele está preso, afastado, não tem contato com seres humanos mais. Mas o Senhor, ele se revela a João no meio da ilha. A palavra vai dizer que ele é arrebatado até o 3º céu e ele vê coisas, aleluia, inefáveis. Coisas gloriosas acerca do reino de Deus. E Deus fala diretamente com João. Não tem problema não. Aleluia, se o diabo pensou que ia calar a igreja, ele está muito enganado. Aleluia, eu falo com a igreja também no meio da cisterna. Eu falo com a igreja também no meio da fornalha. Eu falo com a igreja também no meio de uma ilha isolada. Eu falo com a minha igreja e a palavra continua sendo propagada. Diabo pensou, vou calar João. Deus estava dizendo, eis que nasce, aleluia, uma nova história no meio dessa ilha, cuja qual vai chegar lá, na igreja do Cambucá. Essa mesma revelação que eu te darei, João, será pregada, aleluia, no dia de hoje nessa igreja. E gerará salvação àqueles que creem. A palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Aleluia, esse evangelho não precisa ficar enfeitando muito ele não. Aleluia, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Jesus salva, cura, liberta. Deu a vida pela igreja. Aleluia, temos a esperança viva que é Cristo Jesus o Nazareno. Não estamos, aleluia, sozinhos. Aleluia. 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 Agora João está na ilha e o Senhor, ele diz a João, escreve essas cartas às 7 igrejas da Ásia. Aqui o Senhor, ele começa a expor alguns problemas que estavam ocorrendo dentro das congregações. E ele começa a tratar carta a carta com cada igreja. E ele começa com a igreja de Éfeso. João escreve ao anjo da igreja: eu conheço as suas obras. Vocês perseveram.
Ou seja, vocês estão constantes, estão guardando, estão ainda esperançosos. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, cuja qual eu também odeio, e isso é algo bom em vocês. Deus estava falando para a igreja: vocês abominam a idolatria, vocês não deixam a imoralidade entrar dentro do templo. Isso é bom, porque eu também odeio essas obras. Vocês andam perseverantes, isso é muito bom. Vocês são esforçados, vocês têm força, vocês estão andando, estão prosseguindo, isso é bom. Vocês não pararam de pregar a palavra, isso é maravilhoso. Vocês não pararam de cantar, isso é maravilhoso. Vocês não pararam de tocar, isso é maravilhoso. Porém, tenho algo contra vós: abandonastes o primeiro amor, abandonastes as primeiras obras. E quando eu falo de primeiro amor, eu lembro lá do primeiro mandamento: ama a Deus acima de todas as coisas. E quando o Senhor se refere, largastes, abandonastes o primeiro amor, Ele estava dizendo: vocês não me amam mais, não tem mais alegria no servir, estão servindo, mas, aleluia, a chama não arde mais há muito tempo aqui dentro. Estão pregando, mas a palavra que vocês pregam está curando, está salvando multidões, mas não está gerando mais transformação interna dentro de vós. Estão sendo constantes nos cultos, estão indo, segunda, terça, quarta, sexta, domingo, aleluia, mas não tem mais alegria ao sair de casa, ao se aprontar para estarem reunidos em meu nome. Não há mais a chama que arde dentro de vós, e isso é preocupante. O Senhor estava dizendo: escreve, João, escreve para a minha igreja, volta a sentir a chama arder novamente. Não deixa ela se apagar, não deixai as circunstâncias negativas, a opressão, aleluia, silenciar, apagar a chama que ainda há dentro de vós. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: a brasa acesa dentro de vós. O Espírito Santo de Deus, Ele paira em nosso meio e Ele passeia nessa noite aqui. E Mahute, mas eu não consigo sentir, em nome de Jesus. Tira a frieza do coração, aleluia, porque o dono do fogo está aqui nessa noite. Ai, Mahute, mas eu não consigo liberar perdão, eu não consigo adorar. O Senhor está dizendo: te trouxe aqui nessa noite para tratar contigo, porque algo tinha contra ti. Você não chora mais, você não se entrega mais, o conformismo entrou dentro de vós. Aleluia, aleluia, eu te quero nas obras do primeiro amor.
te quero de volta para mim. E Ele me trouxe aqui para dizer: a chama não irá se apagar. Aleluia! Há um grande avivamento que surgirá, aleluia, nesta casa, eu creio. Pastor Billy Graham, quando ele pregava em uma cruzada, ele estava para terminar a cruzada e alguém puxou o paletó dele e disse: reverendo, está na hora de terminar a cruzada. E ele estava orando pelas nações e ele não conseguia terminar, e eles diziam: reverendo, o que está acontecendo? E ele, olhando para o brasão da bandeira da nação brasileira, ele dizia: eis que vejo fogo sobre esse brasão. Eis que vejo fogo sobre o brasão da nação brasileira. E o Senhor me diz: o avivamento nos fins do tempo virá, surgirá um grande avivamento dessa nação. Meu Deus, vai acontecer aqui hoje, vai começar aqui hoje. Aleluia, o Senhor está dizendo: tu não será conformado com este mundo, não. Ai, aleluia, eu te trouxe aqui nessa noite para tratar contigo. Aleluia, arrependa-te volta da onde paraste. Lembra lá da chama que ardia. Aleluia, o Senhor está dizendo: eis que muitos esperam pela palavra que fluirá da tua boca. Estão lá fora nessa noite. Satanás acha que vai ganhar. Aleluia. Mas em nome de Jesus, o Senhor levanta uma geração, aleluia, de avivalistas, aleluia, de evangelistas, aleluia, que não se conformam, aleluia, em não sentir mais nada, mas, aleluia, sairão, pastor, dessa igreja, não ficará somente aqui, terão sede, aleluia, vontade, aleluia, de buscar os perdidos, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Aleluia, Satanás acha que está ganhando, mas pela autoridade do nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, começa em você nesta noite. Ele é derrotado em nome de Jesus. E ele vai dizer: volta, 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 relembra das obras do começo agora. Relembra das obras do começo agora. Se você se arrepender, voltar às práticas da primeira obra, aleluia, eu irei diante de ti, assim diz o Senhor. E ele vai dizer mais, sabe o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Aquele que está com o coração aberto, o Senhor diz nessa noite: quem tem ouvidos, ouça. Porque aquilo que entra por aqui, ele cai aqui, ó. E o Senhor está dizendo nessa noite: quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito, não o que a irmã Ruth, não. Pobre, miserável sou eu. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que ele diz ao vencedor? Aquele que voltar, aquele que se arrepender,
Aquele, aleluia, que começar a incendiar dentro aqui, ó, do coração. Aquele que abrir o coração para a palavra viva e eficaz. Eu vou dar direito de se alimentar da árvore da vida. Preste atenção nisso e eu já corro para o final. O homem foi retirado do jardim pelo pecado. Comeu do fruto que não era para comer. E antes que comesse do fruto da árvore da vida, a palavra vai dizer, e ele retirou, o próprio Deus retirou o homem do jardim, para que não comesse o fruto da árvore da vida. Só que aqui, o Senhor está fazendo uma promessa à igreja. João fala para mim, igreja, que aquele que vencer, perseverar até o final, reacender a chama para dar combustível para a caminhada, aquele que chega lá, vai comer da árvore da vida, ou seja, o direito que foi retirado no jardim, aleluia, o direito, aleluia, que Satanás achou que tirou, o Senhor, aleluia, hoje ele faz uma promessa: darei o direito, aleluia, de se alimentar da árvore da vida, aleluia, e comeremos, aleluia, com ele, com ele, com ele. A árvore que se encontra no paraíso de Deus. Eu posso pôr a igreja de pé, pastor? Se coloque de pé nessa noite. O Senhor está dizendo: retorna à obra do primeiro amor. Não se acostume, não se habitue em viver um evangelho monótono, não. Robótico, não. Aleluia, somos diferentes porque, aleluia, o fogo não nos queima. Porque passeamos no meio do fogo e o fogo não nos queima, não. Aleluia, o fogo ele consome o pecado nessa noite. Aleluia, mas não temos medo do mar revolto, não. Porque temos uma chama viva, acesa dentro do nosso peito, aleluia, a esperança viva que é Cristo Jesus o Nazareno. E eu, aleluia, eu consigo imaginar João ali, ele estava tão maravilhado com aquelas visões, e esses dias eu estava me perguntando, o que é que será que João viu? E ele dizia, caminharemos. Lá as ruas são de ouro e cristais. É muito lindo o céu de glória que está preparado para os santos, aquele que vencer. Aleluia. É muito lindo. Só que, pastor, tem algo que me chama a atenção. João não estava mais maravilhado com as ruas de ouro e de cristais do que o que ele viu. E o que é que ele viu que fazem os anjos cantarem santo? A palavra vai dizer, João vai descrever, havia fogo em seus olhos. Havia fogo em seus olhos. Seus pés como um latão reluzente. Aleluia, e ele não pode suportar a glória. Aleluia, do nosso Senhor. Aleluia, que é uma notícia. Estamos alegres nessa noite, não porque temos a certeza que andaremos apenas em ruas de ouro e de cristal, não. Mas porque no céu tem Ele. No céu tem Ele. No céu tem Ele. Veremos a face do nosso mestre querido. Veremos as marcas dos pregos em suas mãos. Veremos os pés como de latão reluzente, os olhos penetrantes e chamas de fogo. Fogo, 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 fogo. Cearemos
adorá-lo nessa noite? Ele é merecedor. Aleluia. Não deixa a chama se apagar. Não deixa a chama se apagar, não. Valoriza, aleluia, essa chama acesa. Não deixa a opressão da vida, as angústias, aleluia, apagar, abafar essa chama, não. Aleluia. Mas eu creio e profetizo em nome de Jesus, pastor. Aleluia, que daqui, aleluia, gerará novos frutos. A semente que está sendo plantada hoje pelo poder da palavra de Jesus Cristo alcançará aqueles que ainda não estão aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa chama, aleluia, que tem poder para curar, tem poder para batizar, tem poder para salvar, tem poder para renovar, tem poder para curar, tem poder para levantar o soldado que está ferido em campo de batalha. Ei, soldado de Cristo, assim te diz o general de guerra: eis que passo e vigio as patrulhas de guerra nessa noite. A ordem ainda continua sendo a mesma. Marcha, soldado! Marcha, soldado de Cristo! A prova não pode se parar, não! Marcha, soldado de Cristo! Marcha, soldado de Cristo! Não, não, não! Não vai parar, não! A igreja do Senhor permanecerá de pé! De pé! De pé! De pé! De pé! Existe alguém aqui nessa noite que precisa entregar a vida para Jesus, ou precisa retornar à casa do seu papai? Se existe alguém em nosso meio, em nome de Jesus, vem correndo aqui na frente. Papai te espera. Se você está em nosso meio, vem. Não resista a essa chama, vem. Em nome de Jesus. Mas se não há alguém, eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade. E eu continuo pedindo. Continue orando pela minha vida. Eu sou carente da oração dos irmãos. Meus irmãos em Cristo. Como eu amo estar reunida com vocês. Que Deus os abençoe, os preencha de graça. Amém.